As indústrias JLG, fabricantes de plataformas para trabalhos aéreos, apresentam instruções de segurança para o elevador de tesoura da série Profit. O propósito desta apresentação é informar ao operador sobre os procedimentos essenciais à utilização adequada da máquina. Esta apresentação não isenta o usuário, o operador, da responsabilidade de obter, ler e entender por completo o manual do operador e o manual de segurança e quaisquer outras informações fornecidas pelo fabricante. O Manual de Operação e Segurança, um guia de segurança e uma cópia das responsabilidades ANSI A92.6 devem ficar em um compartimento localizado na frente da máquina, sob os controles da plataforma. Se estes documentos não estiverem disponíveis, eles devem ser obtidos e mantidos com a máquina. O operador de um elevador de tesoura da JLG não deve aceitar a responsabilidade de utilização de uma máquina até ter sido instruído para tal por uma pessoa qualificada, lido e entendido o Manual de Operação e Segurança, bem como ter operado o elevador de tesoura da JLG sob a supervisão de um operador já qualificado. Além disso, o operador e o empregador têm a responsabilidade de cumprir com legislações e regulamentos federais, estaduais, locais ou municipais que cubram a utilização e a operação apropriadas deste produto. Se houver uma pergunta sobre a aplicação e/ou a operação do mesmo, entre em contato com o Departamento de Segurança e Confiabilidade de Produtos das Indústrias JLG pelo telefone 1-877-554-7233. Deve ser feita uma inspeção antes de cada uso para se assegurar de que não haja nenhum dano visível, peças frouxas, ou se não falta alguma peça, nem haja vazamentos de fluido hidráulico. O procedimento de inspeção que deve ser seguido está descrito no Manual de Operação e Segurança. Nesta inspeção se incluem as partes mecânicas a seguir: o cilindro de direção e conexões, os motores de deslocamento e os cabos, o conjunto de rodas e pneus. Verifique as porcas e as condições dos pneus. As tampas e as trancas dos compartimentos. Todos os componentes devem estar em condições de trabalho adequadas. O sistema de proteção contra buracos, a barra de apoio, os cilindros, os interruptores, as molas e as conexões estão firmemente seguras. O alarme de descida-movimentação. O conjunto da bateria. O eletrólito está no nível apropriado. Todos os cabos estão seguros sem nenhum dano ou corrosão. Observação: utilize sempre o equipamento pessoal apropriado de proteção ao trabalhar com baterias. A chave de proximidade. O sistema de descida manual. A escada. O recarregador de baterias. O interruptor rotativo. Os controles de terra. Os interruptores podem ser operados e retornados à posição neutra quando liberados. Os adesivos e as marcações dos controles estão legíveis, limpos e desobstruídos. Instalação do guarda-corpo. Todos os trilhos estão firmemente unidos. O portão de entrada, corrente de entrada da plataforma, está em boas condições. A montagem da plataforma. Caso equipado, a extensão da plataforma do chão da máquina funciona de maneira adequada e pode ser travada de maneira segura ao se estender ou retrair. Controles da plataforma. Os interruptores e alavancas de controle podem ser operados e retornar à posição neutra ao serem liberados. Os adesivos e marcações de controle estão legíveis, limpos e desobstruídos. Para realizar uma inspeção das 3 partes a seguir, os braços da tesoura devem estar levantados e o mecanismo de segurança colocado na posição correta para apoiar o conjunto do braço da tesoura. O cilindro de elevação, que inclui o reservatório hidráulico, a bomba, o motor hidráulico e a montagem da válvula de controle. Não deve haver vazamentos, fios ou mangueiras soltas, danificados ou quebrados. A instalação da fiação. Não deve haver fios soltos, danificados ou quebrados. Braços da tesoura e pastilha de deslizamento. Verifique se há peças frouxas ou faltando debaixo da máquina, bem como vazamentos de fluidos que possam indicar possíveis danos à máquina. Inclua também as seguintes etapas como parte da inspeção. Adesivos. Mantenha todas as informações e adesivos de operações legíveis, limpos e desobstruídos. Proteja-os quando pintar para mantê-los legíveis.
Certifique-se de que cópias de todos os manuais aplicáveis, o Manual de Operação e Segurança, o Guia de Segurança e o Manual de Responsabilidades ANSI estejam no porta-manuais da máquina. Assegure-se de que todas as inspeções periódicas e manutenção foram completadas de acordo com o que foi determinado no Manual de Operação e Segurança para o seu elevador de tesouro específico da JLG. Verifique se a máquina recebeu modificações não autorizadas. Modificações ou alterações de um elevador de tesoura da JLG podem ser feitas somente com autorização prévia por escrito do fabricante. Assegure a limpeza geral. Verifique todas as superfícies quanto a vazamentos de óleo hidráulico e objetos estranhos. É necessário iniciar as operações diárias com baterias que estejam inteiramente carregadas. Não fume ou produza chamas abertas ao recarregá-las. Se houver qualquer indicação de problemas, desligue o elevador, remova-o das operações e avise as autoridades competentes. Deve fazer-se uma verificação das funções de todos os sistemas depois que a inspeção estiver completa. A máquina deve ser posicionada em uma superfície lisa, firme, nivelada em uma área livre de obstruções, tanto na parte superior quanto ao nível do solo. Leia e siga todas as advertências dos adesivos e instruções de operações no elevador de tesouro e nos manuais que se apliquem aos mesmos antes da operação. Não opere o elevador de tesouro até que você tenha feito isso. Antes de operar o elevador, certifique-se de estar usando o equipamento de proteção individual apropriado. A JLG recomenda um equipamento de proteção aprovado para a cabeça, que deve ser utilizado por todo o pessoal de operações e pessoal de campo. Embora nem a ANSI, SA ou a OSHA exijam o uso de dispositivos aprovados de proteção contra quedas ao usar o elevador de tesoura, a JLG recomenda que todo o pessoal na plataforma do elevador de tesoura utilize um cinto de segurança tipo paraquedista preso a um ponto autorizado de ancoragem. Você é responsável pelo cumprimento de todas as leis e regulamentos que se apliquem à sua região, de acordo com a aplicação das mesmas ao seu trabalho, e pelo equipamento de proteção individual necessário para executar o seu trabalho. Os elevadores de tesoura da JLG são equipados com painéis de controle que utilizam símbolos para indicar as funções de controle. Consulte o Manual de Operação e Segurança ou a legenda situada perto dos painéis da plataforma e dos controles de terra para uma lista destes símbolos e das suas funções correspondentes. Verifique agora as funções do elevador de tesoura da JLG a partir dos controles de solo. A chave de seleção é um interruptor de 3 posições com o desligado no meio, operado à chave que fornece a alimentação para a operação da plataforma ou dos controles de solo conforme a seleção. Quando posicionado no modo plataforma, o interruptor fornece a alimentação para o controle da plataforma. Quando posicionado no modo solo, o interruptor fornece a alimentação aos controles de solo. A parada de emergência. Este é um interruptor em forma de cogumelo vermelho que funciona em combinação com a chave de seleção para fornecer alimentação elétrica à estação de controle de terra quando colocado na posição ligado. Quando estiver na posição desligado, a alimentação elétrica é cortada para todas as funções. O interruptor de elevação. Este é um interruptor de 3 posições que eleva e abaixa a plataforma. O interruptor retorna à posição neutra quando liberado. Eleve e abaixe a plataforma várias vezes. Verifique se a operação é suave. Assegure-se de que o sistema de proteção contra buracos se abaixe corretamente no lugar quando a plataforma for elevada. Assegure-se de que todos os dispositivos de interrupção do movimento e da elevação funcionem corretamente quando a plataforma for elevada à altura correspondente. Verifique se a função do interruptor da parada de emergência funciona ao apertá-lo quando se eleva a plataforma. Todas as funções da máquina serão desativadas se o interruptor estiver funcionando adequadamente. Se ele estiver funcionando corretamente, religue o interruptor da parada de emergência. Verifique a operação correta do sistema de descida manual. Levante a plataforma entre 50 centímetros e 1 metro a partir do interruptor de elevação nos controles de solo. Localize o sistema de descida e siga as instruções de operações, tal como especificadas no Manual de Operação e Segurança na máquina. Isto conclui a verificação funcional dos controles de terra. Agora faça uma verificação funcional dos controles da plataforma. Posicione a chave de seleção na posição da plataforma. A capacidade máxima para o elevador de tesoura se encontra disponível na máquina e no Manual de Operação e Segurança. Conheça o peso total de todos os indivíduos, ferramentas, equipamento e materiais que forem colocados na plataforma antes da operação. Nunca exceda a capacidade recomendada. Distribua o peso igualmente no piso da plataforma. Use extrema cautela ao entrar ou sair da plataforma.
Assegure-se de que o conjunto do braço da tesoura esteja completamente abaixado. Fique sempre de frente para a máquina e use o método de contato de 3 pontos ao entrar ou sair da plataforma. O método de contato de 3 pontos quer dizer que 2 mãos e um pé, ou 2 pés e uma das mãos, estão sempre em contato com a máquina o tempo inteiro ao entrar ou sair da plataforma. Entre na plataforma e tranque a corrente da entrada ou o portão da plataforma, se equipado. A parada de emergência. Este é um interruptor de 2 posições em forma de cogumelo vermelho que funciona em combinação com um interruptor de seleção para fornecer a alimentação elétrica à estação de controle da plataforma quando colocado na posição ligado. Quando estiver na posição desligado, a alimentação elétrica é cortada para todas as funções. Coloque o interruptor da parada de emergência na posição ligado para operar a máquina. Certifique-se de que todas as luzes do indicador se acendam durante a verificação de lâmpadas que ocorre quando a máquina for ligada. Consulte as instruções para operar os controles da plataforma, tal como determinados no Manual de Operação e Segurança. Verifique a operação apropriada da função do elevador ao elevar e abaixar a plataforma por meio de diversos ciclos e verifique se a operação ocorre sem problemas. Verifique a função do interruptor de parada de emergência pressionando-o ao elevar a plataforma. Todas as funções da máquina serão desativadas se ele estiver funcionando corretamente. Caso isso ocorra, ligue o interruptor de parada de emergência. Verifique a função de deslocamento quanto à correta operação, movimentando para frente e para trás. A função de deslocamento em alta velocidade não funcionará quando a plataforma for elevada acima de uma determinada altura, permitindo que somente a velocidade baixa de deslocamento funcione. Consulte o Manual de Operação e Segurança para a altura máxima da plataforma em que a função de alta velocidade seja permitida. Assegure-se de que todos os dispositivos de interrupção de deslocamento e da elevação funcionem corretamente quando a plataforma for elevada à altura correspondente. Consulte as especificações relativas ao modelo e ao país no Manual de Operação e Segurança para determinar os cortes da sua unidade específica. Se algum corte não funcionar corretamente quando a plataforma estiver elevada acima da altura especificada, desligue a máquina, remova a unidade de operação e notifique as autoridades competentes. Avalie a função de direção. Dirija para a esquerda e para a direita e verifique se a operação é adequada. Certifique-se de que o freio de deslocamento pode parar a máquina quando em uma inclinação e em ângulo. A inclinação não deve exceder a recomendada de acordo com o que foi determinado no Manual de Operação e Segurança para um determinado modelo de elevador de tesoura da JLG. Ao dirigir com a plataforma elevada, o sistema de proteção contra buracos da JLG deve estar completamente abaixado e em posição. Se a barra do sistema de proteção contra buraco entrar em contato com um obstáculo que impeça que a barra esteja completamente em posição abaixada, a função de deslocamento não funcionará. Verifique se a função de corte de deslocamento funciona corretamente, como determinado no Manual de Operação e Segurança, antes de utilizar a máquina. Não dirija a máquina a menos que a extensão da plataforma esteja segura no lugar. Não ative a função de baixar o elevador sem retrair e fixar completamente a extensão da plataforma no lugar. Isto conclui a verificação funcional do elevador de tesoura da JLG. Se algumas das funções esboçadas neste vídeo ou no Manual de Operação e Segurança para o modelo de elevador de tesoura da JLG que se apliquem ao seu caso não funcionem corretamente, desligue a máquina, remova a unidade de serviço e notifique as autoridades competentes. Algumas precauções de segurança gerais devem ser seguidas durante a operação do elevador de tesoura da JLG. Não opere nenhuma máquina em que os adesivos ou os decalques de instrução ou de segurança estejam faltando ou ilegíveis. Não opere a máquina até que ela tenha recebido os serviços de manutenção de acordo com as exigências da manutenção e da inspeção, tal como especificado no Manual de Serviço e de Manutenção. Assegure-se de que todos os dispositivos de segurança estejam operando corretamente. Não remova, modifique ou desative nenhum dispositivo de segurança. A modificação destes dispositivos é uma infração das normas de segurança. Nunca opere uma máquina que não esteja funcionando bem. Se algum mau funcionamento ocorrer, desligue a máquina, remova a unidade das operações e notifique as autoridades apropriadas.
As precauções para evitar todos os perigos na área de trabalho devem ser feitas pelo usuário antes da operação da máquina. Não opere a máquina em ambientes perigosos a menos que tenha a aprovação da JLG. Antes de utilizar a máquina, verifique a área de trabalho para ver se há algum perigo nas áreas elevadas, tais como linhas elétricas, pontes rolantes e outras obstruções potenciais na parte superior. Assegure-se de que os operadores de outras máquinas com áreas elevadas e máquinas terrestres estejam cientes da presença de plataformas aéreas. Desconecte a eletricidade de guindastes e linhas elétricas. Bloqueie as áreas do chão se for necessário. O elevador de tesoura não é isolado eletricamente. Desta forma, não há nenhuma proteção contra um condutor eletricamente carregado que esteja à proximidade ou em contato com o elevador. Mantenha uma distância de segurança e um afastamento de linhas elétricas, aparelhos elétricos ou de todas as peças com carga elétrica. Deixe um espaço para a movimentação da máquina e o balançar da linha elétrica. Mantenha um afastamento de pelo menos 3 metros entre qualquer peça da máquina e os ocupantes, ferramentas e o seu equipamento de qualquer linha ou instrumento elétrico de mais de 50.000 volts. Um afastamento extra de mais 30 centímetros é necessário para cada 30.000 volts adicionais ou menos. Considere que todas as peças e fiação elétrica estejam energizadas, a não ser que você receba informações em contrário. Não opere a máquina quando as condições de vento excedam a velocidade máxima descrita no Manual de Operação e Segurança. Não cubra as partes laterais da plataforma, nem carregue artigos de grande superfície na plataforma ao utilizar a máquina ao ar livre. A adição de tais artigos aumenta a área da máquina exposta ao vento. Não opere nem mova a posição da plataforma em caminhões, trailers, carros que funcionem em trilhos, embarcações, em andaimes ou outros equipamentos, a menos que o modo de transporte tenha sido aprovado por escrito pela JLG. Quando houver 2 pessoas ou mais na plataforma, o operador será responsável por todas as operações da máquina. Use extrema cautela todas as vezes para impedir que os obstáculos atinjam ou interfiram com os controles de operação e as pessoas na plataforma. Esteja atento para obstruções ao redor da máquina e obstruções aéreas ao dirigir. Verifique os afastamentos acima dos lados e na parte inferior da plataforma ao levantá-la ou abaixá-la. Durante a operação, mantenha-se inteiramente dentro do guarda-corpo da plataforma, cabeça, tronco e membros. Evite uma acumulação de detritos no chão da plataforma. Limpe lama, óleo, graxa e substâncias afins dos calçados e do chão da plataforma. Mantenha ambos os pés posicionados firmemente no chão da plataforma o tempo inteiro. Nunca coloque escadas, caixas, bancos, pranchas ou artigos semelhantes na unidade com a finalidade de aumentar o alcance. Não aumente o tamanho da plataforma com extensões ou acessórios não autorizados para esta plataforma. Verifique as superfícies do chão e mantenha o chassi da máquina a um mínimo de 60 centímetros de buracos, colisões, áreas de entrega, obstruções, detritos e tampas que possam esconder buracos e outros. Não dirija a máquina perto de poços, docas de carregamento ou de outras áreas de entrega. Mantenha o pessoal que não estiver operando a máquina a uma distância de pelo menos 1,80 m da máquina durante a operação. Não eleve a plataforma nem dirija com a plataforma elevada enquanto estiver sobre uma superfície inclinada, desigual ou que não esteja firme. Assegure-se de que a máquina esteja posicionada em uma superfície uniforme antes de elevar a plataforma ou de movimentá-la na posição elevada. Em todas as condições de percurso, o operador deve limitar a velocidade de percurso de acordo com as condições da superfície de terra, de congestionamentos, visibilidade, inclinação, posicionamento do pessoal e outros fatores que causem perigos de colisão ou danos ao pessoal. Não dirija a máquina em alta velocidade em áreas restritas ou fechadas ao dirigir de ré. Sempre mantenha alguém que ajude com a direção nas áreas onde a visão é obstruída. Esteja ciente de distâncias de parada em todas as velocidades de deslocamento. Dirija em áreas inclinadas somente em baixa velocidade. Não exceda a inclinação e angularidade permitidas ao dirigir. Antes de dirigir no piso, em pontes, caminhões e outras superfícies, verifique a capacidade permitida destas superfícies. Assegure-se de que as condições de terra sejam adequadas para suportar a carga máxima do pneu, indicada nos decalques de carga do pneu situadas no chassi junto a cada roda.
Nunca use o conjunto do braço da tesoura para entrar, subir, descer ou sair da plataforma. Mantenha as mãos, braços e pernas fora do conjunto do braço da tesoura durante a operação. Não se recomendam transferências da plataforma à estrutura em posições elevadas. Caso seja necessário realizar uma transferência, entre ou saia pela porta somente quando a plataforma estiver a 30 centímetros de uma estrutura sólida e segura. É necessário que as fixações estejam firmemente atadas nesta situação, utilizando-se 2 cordas de ancoragem. Uma corda de ancoragem deve ficar presa à plataforma com a segunda corda de ancoragem presa à estrutura. A corda de ancoragem conectada à plataforma não deve ser desconectada até que a transferência à estrutura esteja completa. Não opere sem um corrimão firme e seguro. Isto constitui uma infração de segurança. Não carregue materiais diretamente no corrimão da plataforma, a menos que isto tenha sido aprovado pela JLG. Assegure-se de que as ferramentas elétricas estejam sempre armazenadas corretamente e nunca penduradas pelos seus fios na área de trabalho da plataforma. Nunca use a máquina como um guindaste. Não amarre a máquina a nenhuma estrutura adjacente. Nunca une um fio, cabo ou qualquer artigo semelhante à plataforma. Não permita que se desloque ou se opere a máquina a partir do chão quando houver pessoas na plataforma, exceto em uma emergência. Esta seção fornece informações sobre procedimentos a serem seguidos e sistemas e controles a serem utilizados em caso de uma situação de emergência durante a utilização da máquina. Antes da utilização da máquina e periodicamente após, o Manual de Operação e Segurança deve ser revisado na íntegra pelo pessoal cujas responsabilidades incluam qualquer trabalho ou contato com a máquina. Embora não se recomende rebocar a máquina, foram incorporados dispositivos para o deslocamento da máquina em caso de mau funcionamento ou de uma falha de alimentação. Consulte o Manual de Operação e Segurança para que os procedimentos apropriados sejam usados somente em casos de movimentação de emergência a uma área de manutenção apropriada. A estação de controle de solo é utilizada somente para verificações funcionais e operações de emergência. Ela está situada no chassi dos elevadores de tesoura da JLG. Os controles neste painel fornecem os meios para inibir os controles da plataforma e para controlar as funções de elevação pelo solo. Coloque a chave de seleção do interruptor na posição ground e opere o interruptor desejado para a função. O sistema manual de descida será utilizado em caso de falha da alimentação total para abaixar a plataforma. Consulte o Manual de Operação e Segurança para a localização e a operação apropriada do sistema manual de descida para o elevador de tesoura da JLG. Saiba como utilizar os controles à terra em uma situação de emergência. O pessoal de terra deve estar completamente familiarizado com as características de operação da máquina e as funções de controle de terra. O treinamento deve incluir a utilização da máquina, revisão e entendimento do Manual de Operação e Segurança e a utilização prática dos controles. Para desligar e estacionar a máquina, siga os procedimentos a seguir. Dirija a máquina a uma área ventilada e bem protegida. Assegure-se de que a plataforma esteja completamente abaixada. Desligue a parada de emergência nos controles da plataforma. Se necessário, cubra os controles da plataforma para proteger os adesivos de instrução, decalques de advertência e controles de operações de meio ambientes hostis. Lembre-se de descobri-los antes da próxima utilização. Desligue a parada de emergência nos controles de solo. Posicione o interruptor de seleção de solo da plataforma em desligado e remova a chave para impedir operação não autorizada. Bloqueie pelo menos 2 rodas ao estacionar a máquina por longos períodos. Carregue as baterias tal como descrito no Manual de Operação e Segurança. A segurança é muito importante ao se trabalhar com o elevador de tesoura da JLG. Para tanto, deve-se fazer uso do bom senso e das informações fornecidas nesta apresentação no Manual do Operador, decalques e adesivos no elevador de tesoura da JLG.
Não nos foi possível abordar todos os recursos e configurações opcionais aqui. Se o seu elevador de tesoura da JLG for equipado diferentemente dos que foram exibidos nesta apresentação ou no manual de operação, entre em contato com o seu distribuidor autorizado da JLG na sua região ou entre em contato com as indústrias JLG para obter instruções de utilização apropriadas. Se você estiver fora dos Estados Unidos, o telefone é 1-877-554-7233.